Grau. Então, turma, é isso. A gente vai falar hoje. A ideia é a gente falar um pouquinho hoje sobre esse custo energético da alostase, tá? Então, eu vou passar aqui destrinchando um pouquinho o artigo que me inspirou a trazer isso para vocês. É esse artigo que fala sobre um modelo de como que é o custo de energia disso que a gente chama de carga alostática. Então, vamos entender o que é alostase, o que é essa carga alostática. Acho que vale sempre a gente reforçar o que é a resposta fisiológica de estresse. Para quem atende em consultório, para quem é psicólogo, psiquiatra, ou mesmo médico, que às vezes precisa de ferramentas para medir. Eu também trouxe aqui uma ferramenta para a gente saber como que a gente pode medir essa sobrecarga alostática no consultório. E aí nós vamos entender como que isso pode fazer com que a gente tenha uma chance maior de adoecer e o que que a gente faz para ir no caminho contrário, né? O que que a gente pode ter de ferramentas que nos protejam desse adoecimento pela sobrecarga alostática. Aqui, ó, eu trouxe no QR Code para quem quiser pegar o artigo na íntegra, ele tá aí, mas lá no nosso grupo do Telegram a gente tem esse artigo disponível, tá? Então tá facinho, eu deixei aqui só a título de, sei lá, alguém não conseguiu entrar no grupo do Telegram, se perdeu, ele tá aqui. Esse artigo foi publicado em dezembro de 2022 nessa revista chamada Psychoneuroendocrinology. E ele foi escrito por três autores. A autora principal, a Natália Boba Alves, ela trabalha com medicina comportamental na Columbia University. O Juster, ele é pesquisador de um centro de saúde mental no Canadá, em Montreal. E o Picard também, que é um autor que eu tenho lido bastante. Ele tem publicado bastante sobre esses aspectos de como o estresse nos faz adoecer. Ele é neurologista da Columbia University também. Então, são autores que têm aí que circulam entre a saúde mental, a neurologia, a medicina comportamental. São temas que acabam sendo temas bem afins, né? E o artigo, na verdade, qual que é o objetivo desse artigo? É trazer um modelo de, no final das contas, como é que o estresse vira doença? Porque a gente sabe hoje em dia que muitas doenças, a gente fala que tem como pano de fundo o estresse, muitas doenças são precipitadas ou agravadas pelo estresse, mas como é que isso acontece? Por que que o estresse faz com que a gente adoeça, faz com que a gente envelheça pior, né? Então, os autores propõem esse modelo que, no entendimento deles, o estresse acaba nos adoecendo porque ele mexe com a nossa reserva de energia. Ele mexe com o nosso. Imagina que a gente tem uma poupança, um fundo de investimento, sei lá, onde a gente colocou todo o nosso dinheiro. E aí, um pouco do nosso dinheiro é para pagar as contas do mês, um pouco do nosso dinheiro é para comprar comida, para manter a gente bem abrigado numa casa. E aí, se vai sobrando dinheiro, a gente vai investindo em outras coisas, né? A gente investe, sei lá, em fazer uma reserva para aposentadoria, de repente a gente investe para fazer uma viagem legal, né? Então, ele faz um modelo mais ou menos a mesma coisa com a nossa energia, o nosso dinheirinho do corpo, que é o ATP. E, no final das contas, o que que o artigo propõe, então? Quando a gente está estressado, a gente direciona a nossa energia para lidar com o estresse, então toda a nossa energia, o nosso ATP, fica excessivamente dedicado a lidar com o estresse, e isso faz com que não sobre energia para outras áreas do nosso corpo, e assim a gente vai adoecendo. Fazendo um grande resumo do artigo, é isso que acontece, né? Mas vamos entender então um pouco mais em detalhes como que o autor chegou nessa conclusão. E para a gente começar a entender, eu queria trazer um pouquinho para vocês esse conceito da alostase, que às vezes a gente confunde com homeostase, às vezes ele é um conceito que é meio complexo da gente entender, então eu vou tentar trazer ele de um jeito um pouco mais simplificado. Basicamente, o que acontece, gente, é que a gente tem um ambiente ótimo no nosso corpo, né? Um equilíbrio ótimo do corpo, que seria o que a gente chama de homeostase, mas o tempo todo a gente precisa se adaptar às situações para ficar nesse ambiente ótimo. Então, às vezes, a gente está frente a uma mudança do ambiente, que pode ser do ambiente ao nosso redor, faz muito calor ou faz muito frio. Às vezes, a gente está frente a uma mudança do nosso ambiente interno.
entrou um vírus no meu corpo e eu preciso combater esse vírus. Às vezes a gente está frente a uma ameaça, e para a gente ir o tempo todo se adaptando a esses estressores, o nosso corpo ativamente precisa estar em constante processo de equilíbrio. Então, hora puxa mais para cá, hora puxa mais para lá. Esse mecanismo que faz com que o nosso corpo vá voltando para o equilíbrio, vá voltando para a homeostase, é o que a gente chama alostase. Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje é sobre esse mecanismo de estar o tempo todo trazendo o nosso corpo de volta para um lugar de funcionamento mais equilibrado, né? E a alostase, ela está muito relacionada com a resposta de estresse, porque o tempo todo a gente está varrendo o ambiente, né? O nosso organismo, de maneira consciente ou inconsciente, está o tempo todo varrendo o ambiente interno do corpo ou externo. E sempre que o nosso corpo detecta algo que pode ser uma ameaça, algo que pode ser um desafio, ou também algo que gere na gente uma insegurança, uma incerteza, o corpo liga a essa chamada resposta de estresse. Então, o corpo se prepara para lidar com essa incerteza, com esse desafio, com essa ameaça. E a resposta de estresse, ela é iniciada por uma estrutura do nosso cérebro, que é a amígdala cerebral, e a amígdala manda basicamente dois grandes comandos para o nosso corpo. Um comando que é a ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é um eixo de glândulas, e isso vai aumentar o cortisol na corrente sanguínea. E também a gente tem a ativação de um outro eixo que a gente chama de eixo simpático adrenomedular, que é do nosso sistema nervoso autônomo. E aí a gente tem liberação de adrenalina e noradrenalina. Então, sempre que o corpo percebe uma ameaça, um desafio, ele liga essa resposta no nosso organismo. Essa resposta de estresse se liga no nosso organismo. Mas a resposta, ela não liga depois que o estressor já apareceu. Existe algo no nosso organismo que a gente chama de antecipação. Então, esse gráfico aqui, imagina que essa linha azul é a resposta fisiológica de estresse, né? A resposta fisiológica está aqui, o tempo está aqui na linha de baixo. Então, quando o nosso corpo prevê que a gente vai estar numa situação de ameaça, quando o corpo antecipa que a gente vai estar numa situação estressante, ele já liga a resposta de estresse. E aí, só aqui, ó, que o estresse realmente acontece. Então, o nosso corpo, ele já se preparou para ter uma resposta muito rápida quando o estresse acontecer, né? E o normal é que o quê? Essa resposta fisiológica, ela tenha um pico, depois ela vá desligando e volte para uma condição basal da fisiologia do nosso corpo. Só que isso nem sempre dá certo, né, gente? Senão não estaríamos todos estressados. Então, a gente tem algumas coisas que podem desregular esse mecanismo fisiológico de adaptação. Uma coisa que pode desregular esse mecanismo é quando a gente tem vários estressores acontecendo na nossa vida ou no nosso dia. Então, sei lá, eu tenho que levar. Falamos do trânsito hoje, né? O trânsito em São Paulo tá péssimo, aí eu saí com tempo, mas aí mesmo assim eu tô vendo que eu vou me atrasar. E aí, a hora que eu cheguei no trabalho, minha agenda já estava toda atrasada, os pacientes atrasaram mais, e aí eu não consegui dar conta. E aí me ligaram da escola que a criança ficou doente, eu vou ter que voltar para buscar e mexer em toda a minha agenda. E aí você chega em casa, seus pais estão doentes, você é o cuidador principal, então ainda tem que lidar com aquela demanda de casa. Enfim, a gente vai tendo vários picos de resposta de estresse ao longo do dia. E aí, esse ajuste de adaptação que aconteceu no nosso corpo fez com que a gente ficasse o dia inteiro com a resposta de estresse ligada. Então, a gente teve um mecanismo de alostase que foi sendo repetido ao longo do dia todo e gerou uma sobrecarga alostática no organismo, tá? Outro jeito da gente gerar sobrecarga alostática é quando a gente perde a capacidade de se adaptar às ameaças ou aos desafios. Geralmente, quando a gente está frente a um mesmo fator de estresse que se repete no nosso dia a dia, nosso organismo vai ganhando a capacidade de se adaptar e cada vez a resposta fisiológica fica menos intensa. Então, ainda assim, ela acontece, mas ela acontece numa intensidade muito menor.
fazendo com que a gente consiga voltar mais rápido para o equilíbrio. Em algumas situações, a gente perde essa capacidade de adaptação. E aí a gente vai tendo picos muito intensos de estresse toda vez que a gente está frente àquele mesmo estressor, tá? Então, vou dar um exemplo. A pessoa que está aprendendo a dirigir, ela, na primeira vez que ela pega o carro na autoescola, aquilo é um evento muito estressante. Quando ela tira a carteira de habilitação, ela já está um pouco menos estressada. Quando ela começa a dirigir todo dia, ela vai ficando cada vez menos estressada. Mas aí acontece de um dia, ela bateu o carro. Teve um acidente, bateu o carro, ficou traumatizada. E aí, toda vez que ela pega o carro para dirigir agora, ela não consegue ir diminuindo essa adaptação ao estresse. Ela sempre tem um pico muito exagerado de estresse e sobrecarrega o corpo. Os mecanismos alostáticos dela vão sobrecarregando, tá? E uma outra coisa que pode acontecer com a nossa resposta de estresse é a gente ter um único evento de estresse, mas que ele é muito prolongado no tempo. Por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença desafiadora da vida, né? Então, tive um diagnóstico de câncer, fiquei desempregado, estou me divorciando, meus pais estão com um quadro de demência e eu sou o cuidador principal. Eu moro numa situação de vulnerabilidade social, numa comunidade que não tem segurança física para que eu possa morar, que o tempo todo pode, sei lá, dar uma chuva e desmoronar tudo e eu perder minha casa. Né? Essas são situações em que a gente tem uma exposição prolongada a um único estressor e que acaba gerando uma sobrecarga desses mecanismos de adaptação que a gente chama de alostase, tá? Então, a resposta de estresse, que era para ser pontual, ela vai ficando muito prolongada e o esforço que o nosso corpo precisa fazer para manter essa resposta ligado, ele vai ficando cada vez maior. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a homeostase, né? Qual que é a diferença para ficar bem claro para todo mundo, então? A diferença de homeostase com alostase. A homeostase é esse ponto ótimo de funcionamento do nosso organismo, seria mais ou menos essa capacidade que o nosso corpo tem de permanecer em equilíbrio. Para que o corpo consiga permanecer em equilíbrio, ele precisa o tempo todo estar se ajustando. Então, esses mecanismos biológicos, esses mecanismos fisiológicos que permitem ao nosso corpo se recalibrar o tempo todo e manter a homeostase, é o que a gente chama de alostase, né? Então, a homeostase, o ponto ótimo, a alostase é o que o meu corpo faz para garantir que eu esteja no ponto ótimo. Só que se eu estou o tempo todo esforçando o meu corpo para voltar para esse equilíbrio, eu acabo gastando muito mais energia para ficar voltando para o equilíbrio e isso gera sobrecarga alostática, tá? Então, a sobrecarga alostática seria esse extremo da alostase, onde o meu corpo vai perdendo a capacidade de voltar para o equilíbrio, né? Então, esse gráfico, quem é meu aluno já viu ele 1 milhão de vezes, mas eu acho que ele ajuda a gente a entender visualmente esse mecanismo, né? Imagina que o ponto ótimo do nosso organismo, a homeostase, seria uma linha aqui, ó, uma linha azul aqui embaixo. Toda vez que eu tenho estresse, o meu corpo precisa se adaptar, então eu gero mecanismos de alostase, mas eu volto para o equilíbrio. E aí eu tenho um novo estresse, eu gero mecanismos de alostase e volto para o equilíbrio. Isso seria o ritmo normal de funcionamento do corpo. Quando a gente perde esse ritmo normal de funcionamento do corpo, imagina um botãozinho de volume no rádio, né? Então o volume aumenta e volta para o volume normal, aumenta e volta para o volume normal. Isso é alostase. Pode acontecer do meu volume ir aumentando, 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 e o botão não consegue mais voltar para o que era o volume normal. Aí a gente tem a sobrecarga alostática. Então, eu estou frente a uma situação que o meu organismo precisa se adaptar, ele se adapta, mas ele não consegue voltar para o equilíbrio normal, ele não consegue voltar para a homeostase. Então, ele fica gastando um pouco mais de energia para trabalhar. E aí eu tenho um outro evento de estresse, fica ainda mais difícil de eu voltar para o meu basal. Isso é a sobrecarga alostática e é isso que vai fazer o nosso corpo adoecer. Não é a alostase que faz a gente adoecer, é a sobrecarga alostática que nos adoece. E tem um jeito da gente medir essa sobrecarga alostática, né?
Esses autores, em 2019, publicaram esse artigo, que é uma avaliação clínica da sobrecarga alostática, é um jeito de, no consultório, no dia a dia do consultório, a gente avaliar se essa pessoa tem realmente sobrecarga alostática ou não. Isso não está validado em português, né? Como uma escala não está validado, mas eu fiz uma tradução livre aqui desses critérios que fazem com que a gente possa dizer que uma pessoa está em sobrecarga alostática. Então, ele tem dois critérios e a gente precisa que os dois estejam presentes para a gente ter esse diagnóstico clínico. O primeiro critério é ter uma fonte de estresse, desse estresse ruim, que a gente chama de distresse. Então, essa primeira fonte, esse primeiro critério, é alguma coisa muito importante que aconteceu pontualmente na sua vida e que é um grande estressor, ou é um estresse prolongado que vem te acompanhando faz um tempão. O que entra dentro dessa categoria? Quando a gente perde um familiar, um amigo próximo, uma pessoa que era muito significativa para a gente, divórcio, mudança de casa, mudança de cidade, mudança do trabalho, questões financeiras, problemas legais, né? Problemas jurídicos, coisas boas também, gente. Ó, relacionamento novo, ele também pode ser uma fonte de estresse desgastante para o nosso corpo. Muitas questões relacionadas com o trabalho, quando a gente tem a sensação de que a gente está com uma sobrecarga no trabalho, ou quando o nosso ambiente de trabalho é um ambiente estressante, não é um ambiente saudável. Quando a gente é vítima de incertezas sociais, pressões sociais, bullying, perseguição, relacionamentos abusivos, insegurança social, entram nesse critério de diagnóstico de alostase. E quando a gente mesmo ou alguém do nosso convívio próximo está com uma doença grave. Então, a gente precisa preencher um desses critérios para dizer que tem sobrecarga alostática. E a gente também precisa preencher um outro critério que é mais associado aí a sintomas, né? Como que isso se transparece no nosso dia a dia. Então, a gente precisa ter pelo menos um desses três itens aqui, sendo que nos últimos 6 meses a gente tenha pelo menos dois sintomas de dificuldade para pegar no sono, sono não reparador, acordar antes da hora, sensação de fadiga constante, cansaço constante, sintomas emocionais, irritabilidade, ansiedade, tristeza, e ou um prejuízo na nossa funcionalidade diária. Então, eu não estou conseguindo desempenhar no trabalho, eu não consigo ter um bom relacionamento social com as pessoas que estão ao meu redor, eu sinto que tem um impacto negativo acontecendo na minha maneira de funcionar no mundo, ou ou uma sensação de que as coisas do dia a dia me desgastam demais, eu me sinto extremamente sobrecarregado pela minha rotina, pela minha vida, pela minha própria vida, né? Então, quando a gente preenche esses dois critérios, a gente pode dizer que a gente tem um diagnóstico clínico de sobrecarga alostática, tá? Depois eu vou mandar esse artigo aqui para vocês, que tem o desenho certinho aí de como que a gente aplica isso no ambiente clínico, tá? Então, para que serve a alostase, né? Na verdade, você dá tanto prejuízo, traz tanta coisa ruim, para que serve a alostase? Será que ela tem uma função biológica? E assim, gente, praticamente tudo que a natureza deixa com a gente, que a gente vai carregando ao longo da evolução das espécies, tem uma função. Então, a alostase também tem uma função, ela é uma característica que nos ajuda a nos adaptarmos na vida, né? E aí eu vou contar uma história para vocês para ficar mais fácil de entender. Todo dia de manhã, quando eu vou meditar, eu acordo mais cedo que todo mundo aqui na casa, e aí vou lá para o meu cantinho de meditação, sento na minha almofada, que é uma almofada de meditação muito boa, produzida pela Márcia, que está aqui assistindo a nossa aula hoje. Então, se alguém está procurando uma almofada de meditação, a Marcinha já pode colocar aí o site da Conforto e Arte. Mas, enfim, quando eu sento ali para meditar, eu tô sozinha, o ambiente da minha casa está bem tranquilo. Aí, daqui a pouco, o Theo, meu cachorro, ele acorda. Então eu ouço a patinha dele, tic, 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 vindo lá do outro quarto. Quando eu ouço a patinha, o meu cérebro, o cérebro de todo mundo, gente, ele é um órgão que trabalha com previsão. Ele faz previsões do que vai acontecer nos próximos momentos. E essa previsão faz com que o nosso corpo já se ajuste
para que, se isso que eu estou imaginando que vai acontecer realmente acontecer, o meu corpo já está pronto, né? Então, é essa antecipação que a gente viu lá no gráfico. Então, quando eu ouço a patinha do Theo lá, tic, 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 a primeira reação do meu corpo, antes dele entrar onde eu estou meditando, antes dele chegar perto de mim, o meu corpo já fica mais tenso, porque eu sei que primeiro ele vai chegar, aí ele vai ficar lambendo meu pé, vai ficar lambendo minha mão, vou ter que parar minha prática de meditação, fazer um carinho nele, aí ele vai deitar e dormir. Então, antes dele chegar, eu já imagino que ele vai chegar, o meu corpo já se ajusta para que quando ele chegue eu faça o que eu tenho que fazer e com isso eu poupo energia. Eu não vou precisar usar essa energia na hora que ele chegar, né? Então, a alostase é um jeito da gente ter eficiência no gasto de energia pelo corpo. Eu antecipo o que vai acontecer, meu corpo já se prepara e quando a situação acontece, o meu corpo já está pronto. Na natureza, é mais fácil fazer isso. E se o que eu estou pensando que vai acontecer não acontecer, eu desvio a rota, do que ter que ter essa preparação fisiológica a hora que a coisa acontece. Então, a alostase é boa, ela faz com que o nosso corpo poupe energia no longo prazo, né? Eu já estou me preparando, eu estou otimizando a distribuição de energia pelo corpo e eu gasto menos energia para me adaptar quando a situação acontecer. Só, gente, que isso tem um custo, né? Não é isento de custo. Então, no longo prazo eu economizo energia, mas no curto prazo eu estou tendo um gasto de energia para fazer essa adaptação fisiológica antes que a coisa aconteça. E esse gasto de energia, ele não é pequeno, né? Tem vários estudos que olham para isso, e os estudos dizem que quando a gente tem, por exemplo, um estresse psicológico, eu posso aumentar o meu gasto de energia em até 67% do gasto basal, né? Então, eu trouxe um teste aqui, ó, esses estudos, eles fizeram um teste de uma conta matemática e esse teste que a gente chama de Stroop, que a gente vai fazer aqui na prática, e aí vocês vão observar se vocês gastam mais energia aí na hora ou não, tá? Então, o próximo slide que eu vou mostrar aqui, o que que a gente vai fazer? Tem escrito várias cores, tá? Então, várias cores escritas na tela. E aí você vai falar a cor da tinta com que a palavra está escrita. Não é para falar a palavra, é para falar a cor da tinta que está escrita cada palavra. Deu para entender, gente? Quando eu mudar a tela, você aí da sua casa, tá? Pode falar alto se você quiser, não precisa abrir o microfone para a gente não ficar todo mundo doido, mas você vai falar qual é a cor da tinta com a qual cada palavra está escrita. Vamos embora? E aí, gente, é fácil ou é difícil? O que vocês acharam? Por exemplo, Difícil. é difícil, né? Só se alguém não fez. Aqui Daqui é para é falar para falar. verde, É, aqui é para falar vermelho, aqui vermelho. é azul, aqui é amarelo. É difícil, né? Para fazer isso, gente, isso é um estresse, isso é um jeito da gente induzir estresse psicológico, tá? A gente dá uma, exato, Michelle, a gente dá uma travadinha, e nessa travadinha esse delay que a gente tem, a gente gasta mais energia, né? Tem até um estudo muito legal da Elisa Cosasa, que é uma grande pesquisadora brasileira aqui da meditação, em que ela mostrou que esse teste ele é difícil para todo mundo, tá, gente? Mas quem tem uma prática de meditação regular consegue fazer esse teste, ainda tem dificuldade, tem que ficar pensando, mas gasta menos energia para fazer isso do que quem nunca praticou meditação, tá? Então já vou dando um spoiler do que a gente pode fazer para economizar energia, tá? Então, esse gasto energético de um estresse psíquico agudo, ele vai fazendo o nosso corpo desviar a energia de onde ele poderia usar de uma maneira melhor para lidar com o estresse agudo, tá? Então, o que que acontece? Se a gente vai fazendo um gasto energético de toda hora
O meu corpo se prepara para uma ameaça. Essa ameaça não acontece, aí eu volto para o basal. Aí se prepara de novo para uma ameaça, ela não acontece, eu volto para o basal. O nosso corpo vai ficando nisso que a gente chama de hipermetabolismo. Ele vai gastando muita energia para viver o dia a dia, né? E esse gasto excessivo de energia, ele tem que sair de algum lugar, gente, porque assim como na nossa conta do banco, na minha pelo menos, eu tenho uma quantidade limitada de dinheiro, no nosso corpo a gente tem uma quantidade limitada de ATP também, né? Então, como que seria normalmente o gasto de energia do nosso corpo? Eu sei que essas letrinhas estão pequenas, gente, mas eu deixei aqui porque quando eu mandar os slides para vocês, fica fácil de vocês lerem, tá bom? Então, imagina, ó, como que se distribui o gasto de ATP no nosso corpo, o gasto de energia. Uma boa parcela da nossa energia, ela é gasta para manter a gente vivo, né? Então, para manter, por exemplo, o coração batendo, o nosso corpo produzindo proteínas, o nosso cérebro avaliando o ambiente, planejando, regulando as nossas emoções, entendendo as nossas olfato, paladar, visão, né? Então, esse gasto, ele é um pouquinho menor quando a gente está dormindo, aumenta um pouquinho quando a gente está acordado, tá? Isso aqui é o gasto basal que a gente tem para se manter vivo. Além desse gasto, a gente gasta um pouco de energia também fazendo isso que o artigo chamou de CRM, crescimento, reparo e manutenção. Então, aqui é para a gente produzir novas células, por exemplo, célula da pele, do cabelo, neurônio novo, para a gente conseguir manter as nossas células tronco. O dia todo, o nosso material genético, o nosso DNA, ele sofre lesões o dia todo. Então, tem um gasto também para reparar o DNA e manter ele intacto, para eliminar as células que morrem o tempo todo no nosso corpo, né? Tem um outro tantinho da nossa energia que é exatamente dedicada para essa alostase, para regular o nosso eixo da resposta de estresse e a gente ir se adaptando ao longo do dia. Tem um outro tantinho aqui que é uma reserva de energia, né? Uma energia que o nosso corpo não está utilizando, mas que se eu precisar, eu posso pegar ela ali para usar. Então, é a reserva de emergência, tá? Então, tudo que a gente tem de orçamento energético tá aqui, certo? O que que vai acontecendo quando a gente está estressado? Quando a gente vai ficando cronicamente estressado, quando esse estresse vai se prolongando além do que é a capacidade do meu corpo de lidar com o estresse, eu começo a consumir a minha energia do estoque. A energia da reserva vai sendo consumida. É o que a gente chama da carga alostática. Só que chega uma hora que acabou. A minha reserva de energia não tem mais, eu já consumi toda. E aí, o que que eu começo a fazer? Eu começo a consumir a energia que deveria ser dedicada para crescimento, manutenção e reparo do meu corpo. Então, é como se eu estivesse roubando energia de funções que são importantes para a minha sobrevivência no longo prazo, para um envelhecimento saudável, mas que não são essenciais para esse minuto da minha vida se manter, né? Então, é isso, no final das contas, que vai fazendo a gente adoecer. É isso que a gente chama da sobrecarga alostática. Eu estou roubando ATP de outras funções importantes do meu corpo, né? Por isso que isso acaba gerando doenças. Tentando ilustrar um pouquinho para vocês. E eu acho que o celular hoje é um bom exemplo, porque tudo na nossa vida depende do celular, né? Então imagina que o seu celular está com a bateria cheia, mas ele está no modo avião. Ele vai gastar aquela energia bem devagarzinho, né? Eu gasto ali para ele se manter ligado, que é, por exemplo, o nosso gasto energético quando a gente está dormindo. Aí você tirou o celular do modo avião. Aí ele começa a buscar sinal, tem um aplicativo ou outro ali que fica gastando um pouquinho de energia para se manter. Imagina que isso é mais ou menos a gente funcionando acordado. Nosso gasto de energia acordado é igual ao nosso celular funcionando no modo normal. Só que daí, imagina que você começou a abrir um monte de aplicativo dentro do seu celular e deixar um monte de aplicativo correndo em segundo plano. Então, você tá com o GPS ligado, com o Waze ligado, com o Spotify tocando o desestresse, com o que mais? Sei lá. Tá tudo aberto, tá tudo ligado no seu celular. O que que acontece com a bateria? Ela acaba muito mais rápido. A energia é consumida muito mais rápido.
é isso que a sobrecarga de estresse faz com o nosso corpo. Então, quando a gente está estressado, é como se a gente tivesse um monte de aplicativo aberto, funcionando, e a energia está sendo consumida. E aí, é óbvio que a durabilidade desse celular vai ser muito menor do que a durabilidade de um celular que opera bastante em modo avião, ou que está ligado, mas não tem um monte de aplicativo rodando no segundo plano, né? Então, acho que dá para a gente ter uma ideia mais fácil de entender o que, que é a sobrecarga alostática no nosso organismo, né? Então, o que, que é um resumo? Quando a gente está estressado, aqueles recursos que eram para a gente envelhecer bem, que eram para a gente viver mais e melhor, eles são gastos para a gente manter a resposta de estresse ligada. Isso faz a gente envelhecer mais rápido ou adoecer mais rápido, né? Por isso que a gente precisa cuidar, lidar com o estresse de alguma maneira. Por quê? Quando a gente está desviando a nossa energia para a resposta de estresse, a gente está deixando de investir energia em crescimento, reparo e manutenção do nosso corpo. Então, a gente está deixando de produzir as nossas células do sistema de defesa, as nossas células do sistema hematopoético, hemoglobina, plaqueta. A gente, nas crianças, a gente está deixando de produzir células que fariam com que elas tivessem um crescimento saudável. Quando a gente está gastando energia com estresse, a gente também deixa de gastar energia para manter a nossa memória imunológica. A gente diminui o gasto de energia para manutenção desses linfócitos, que a gente chama de linfócitos de memória. São linfócitos que fazem que quando a gente está frente a um vírus, uma bactéria, a gente tem uma resposta imunológica rápida, né? Então, isso seria um dos motivos pelos quais a nossa imunidade cai quando a gente está estressado. A gente também deixa de eliminar as células que são defeituosas. E assim, gente, no nosso corpo, o dia inteiro, a gente produz milhares de células defeituosas, milhares de células que potencialmente podem virar um câncer. Só que o nosso sistema de defesa consegue detectar essas células e eliminar. Se eu não tenho energia para fazer isso, a chance de eu ali na frente desenvolver uma doença oncológica, porque eu não eliminei uma célula que tinha um potencial cancerígeno, aumenta, né? Quando a gente está estressado também, não sobra energia para fazer a limpeza do corpo, a limpeza dos radicais livres que são produzidos no nosso organismo. Esses lixos celulares, né, resto de membrana, resto de organela que morreu e que não está funcionando mais, a gente não consegue jogar isso fora, isso vai se acumulando no corpo. A gente deixa de produzir células super importantes para o nosso organismo, e que hoje a gente sabe que a gente teria capacidade de produzir a vida toda, num ritmo mais lento, mas temos capacidade de produzir neurônios, a gente tem capacidade de formar novas células a partir de células tronco, mas isso demanda um investimento de energia do corpo muito grande. E se eu não tenho reserva energética, eu não consigo fazer, né? E também não consigo reparar os danos do DNA, como eu já tinha falado para vocês. O reparo do nosso DNA, ele é muito dependente da ação de uma enzima chamada telomerase. E se eu não, e todas as reações enzimáticas, elas gastam muito ATP, né? Então, se eu não tenho ATP sobrando, a telomerase vai funcionar num ritmo mais lento. E aí a pontinha do meu material genético vai encurtar mais rápido. E quanto mais curta essa ponta do DNA tá, o telômero, mais é um indício para a célula de que ela envelheceu e é para ela entrar em apoptose. Então a gente tem um envelhecimento celular mais rápido. Além, né, da gente não ter energia para investir em crescimento, reparos, manutenção do corpo, a gente também não tem energia suficiente para investir em processos que façam com que a gente envelheça mais lentamente. Então, a divisão celular, a ação antioxidante de várias enzimas, o reparo de várias moléculas que também é feito por enzima, tudo isso deixa de acontecer, né? Então, o que acontece é que a gente vai adoecendo mais rápido e envelhecendo mais rápido. Então, o nosso artigo ele traz um modelo, como se fosse um mapa do que acontece conforme a gente vai ficando estressado. Então, essa primeira imagem seria o funcionamento normal do nosso corpo, né? O nosso gasto de energia. Imagina que isso aqui, ó, é o medidor de gasolina do carro, né? Então, o nosso gasto de energia para manter a vida funcionando dentro da homeostase, dentro desse ponto ótimo, ele é pequeno.
Se eu vou tendo eventos de resposta aguda de estresse, né, essa adaptação alostática do meu corpo à resposta de estresse, eu já estou gastando um pouquinho mais de energia. Agora, se eu entro nesse estado de carga alostática, se o meu corpo está ficando constantemente ativado, lembram aqueles gráficos que eu mostrei lá no comecinho? A gente gasta mais energia. E quando a gente chega nesse estado da sobrecarga alostática, acabou a reserva de energia. E aí, o que vai acontecer? Vários sistemas podem deixar de funcionar. Então, por exemplo, eu posso ter um infarto, uma insuficiência cardíaca. Outros sistemas podem funcionar de maneira não apropriada. Então, eu posso ter uma resistência à insulina, um pré-diabetes. Alguns sistemas vão ficar muito ativados, por exemplo, o sistema inflamatório, e a gente fica com essa inflamação de baixo grau o tempo todo ligada no nosso corpo. E a gente sabe que essa inflamação está relacionada com muitas doenças super comuns nos dias de hoje, né? É, depressão, transtorno de ansiedade, distúrbio metabólico, doenças cardiovasculares. Alguns sistemas deixam de funcionar apropriadamente, por exemplo, o nosso sistema nervoso autônomo, que liga a resposta de relaxamento, ele pode perder essa capacidade de ligar a resposta de relaxamento e a comunicação entre os diferentes lugares do nosso corpo, que é feita em geral por hormônios, neurotransmissores, ela também pode ficar desregulada, né? Então é assim que a sobrecarga alostática vai fazendo com que o nosso corpo vá quebrando aos pouquinhos e a gente vá adoecendo, né? Isso acontece não só nos grandes órgãos do corpo, mas acontece dentro de cada célula e dentro da célula, dentro de cada organela, dentro de cada pequena estrutura que está dentro da nossa célula. E uma das estruturas que é muito acometida por esses processos é a mitocôndria. A mitocôndria é a fábrica de energia do nosso corpo. É lá na mitocôndria que a gente produz o ATP, que é a moeda energética que a gente usa no nosso organismo. Então, essa mitocôndria, ela também vai ficando sobrecarregada e a gente tem o que a gente chama de falência mitocondrial. A gente tem uma produção de energia que também passa a ser menor do que o nosso corpo precisa, né? Então, a gente está falando de uma condição em que a gente está produzindo menos energia do que a gente precisa e está gastando mais energia do que a gente tem para gastar. Aí não tem jeito, né, gente? Só pode dar em quebra mesmo do sistema financeiro do nosso corpo, né? O que a gente faz com isso, então? Acho que entendemos a importância disso. O que a gente faz? Como que a gente pode ter intervenções que regulem melhor o gasto energético no nosso organismo? Tem duas coisas que a gente pode fazer, tá? Lembrando o modelo inicial que o artigo propõe, né? Esse aqui seria o nosso gasto basal e a nossa reserva. Então, quando a gente fica estressado, a gente consome a nossa reserva energética e começa a consumir aqui a energia que poderia ser gasta para crescimento, reparo, manutenção da nossa saúde. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa, a gente pode fazer com que a gente aumente a nossa reserva de energia, porque a gente diminuiu o gasto metabólico basal. A gente pode diminuir o gasto metabólico basal, diminuir o tanto de energia que o meu corpo precisa para sobreviver, né? Então, eu economizei nessa área aqui, sobrou reserva, e aí, mesmo que eu gaste bastante com o estresse, eu ainda vou ter reserva para gastar, né? E aí, eu não prejudiquei as funções que são importantes no longo prazo para eu ter um envelhecimento saudável. Esse é um jeito de poupar energia. Um outro jeito de poupar energia é eu continuo gastando o que o meu corpo habitualmente gasta, mas eu aumento a minha poupança, eu aumento a minha reserva energética, e aí mesmo que eu me estresse, ainda tem reserva sobrando, e eu não mexi aqui no que me faz envelhecer bem, tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente deixa o nosso corpo mais eficiente energeticamente? De vários jeitos, né? Um jeito que todo mundo já sabe é o exercício físico. Mas por que que o exercício físico contribui para que eu tenha mais energia, para que eu aumente a quantidade de energia que o meu corpo tem? Porque o exercício físico faz com que as nossas mitocôndrias boas aumentem de quantidade. E isso melhora a capacidade do meu corpo de produzir ATP. Então, se eu consigo produzir mais ATP, eu consigo fazer mais reserva de energia.
O exercício físico também faz com que eu gaste menos para sustentar a minha vida. Então, o gasto lá das funções vitais para me manter viva, ele diminui. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando o meu ganho de energia e diminuindo o meu custo energético. E com isso, está sobrando energia para o meu corpo investir em reparos, em manutenção, mesmo que eu esteja estressado, tá? Então, o exercício físico é um jeito ótimo. Outra coisa que parece ser muito boa para melhorar a eficiência energética do nosso corpo é a nossa rede de apoio. A rede de apoio, né, a nossa regulação social, ela também modula o quanto que a gente vai se sentir mais ou menos ameaçado, e com isso, né, se eu tenho uma boa rede de apoio, eu me sinto menos ameaçado, eu tenho menos efeito do estresse crônico no meu organismo. Se eu tenho uma boa rede de apoio e eu estou frente a um evento de estresse, eu garanto que vão ter pessoas que vão estar ali me cercando, me apoiando, e eu vou conseguir lidar com aquele desafio. Então, isso vai fazendo com que a gente economize mais energia. Esse é um campo que ainda precisa de mais estudos, né? A gente precisa entender melhor como que isso acontece no organismo, mas a gente sabe que a rede de apoio é fundamental para que a gente consiga fazer um bom gerenciamento do estresse. Por isso que na mentoria Desestresse eu dedico um encontro para a gente fazer esse mapeamento da rede de apoio, a gente entender como isso funciona, a gente ajustar a nossa rede de apoio. E isso ajuda muito os nossos pacientes a conseguirem levar isso para o dia a dia, né? Então, lá dentro da mentoria, o que eu procuro trazer são esses vários elementos que vão ajudar a gente a dar ferramenta para o paciente, para o cliente, para que no dia a dia ele consiga gerenciar melhor o estresse. Além de melhorar a eficiência metabólica do corpo, a gente também pode dar uma mãozinha no nosso corpo para diminuir esse gasto excessivo que o corpo tem quando a gente está frente ao estresse. Então, a gente ensinar para o nosso corpo como que ele lida com o estresse gastando menos energia. E aqui a gente vai ter as práticas contemplativas, né? A meditação, a atenção plena, os programas de mindfulness entram muito nesse sentido. E aí o nosso artigo que a gente está discutindo hoje, ele cita um artigo bem antigo, publicado lá em 1975, por um dos médicos que foi um dos primeiros a estudar a meditação, que foi o Dr. Herbert Benson, em que ele mostra que a nossa taxa metabólica basal, ela diminui quando a gente medita. Então, ele pega um grupo de pessoas que meditam, que não meditam, né? Um grupo controle, que ela lê alguma coisa ali sobre saúde, um grupo que faz uma prática de meditação, e ele mostra que tem uma redução de 13% do consumo de oxigênio dessas pessoas quando elas entram na prática da meditação, né? Então, a gente consome menos oxigênio para estar ali naquela situação que o estudo propõe. A gente diminui a frequência respiratória também. Então, o grupo controle que ficou ali só quietinho, em silêncio, tinha uma frequência respiratória de 16, o grupo que meditou a frequência respiratória caiu para 11. Ou seja, a gente gasta menos energia para estar naquela situação quando a gente está meditando, né? Por isso que um dos primeiros estudos que foi publicado sobre meditação, lá em 1971, ele chamou a meditação de um estado fisiológico hipometabólico enquanto a gente está acordado, né? Então, é a meditação promovendo essa maior eficiência metabólica, e tem alguns estudos que mostram que essa eficiência metabólica é até maior do que a eficiência metabólica que a gente tem no sono. Quando a gente está dormindo, o nosso metabolismo já cai, mas quando a gente está meditando, ele cai a níveis abaixo dos níveis do sono. Então, isso também faz com que a gente tenha mais energia disponível para o nosso corpo investir em um envelhecimento saudável, né? E uma das coisas que mais gasta energia mental nossa é a ruminação. Esse estudo aqui, que também é citado no artigo que a gente está estudando hoje, ele mostra que ele pegou pessoas no ambiente de trabalho e foi investigar quais eram os, os, denomi- os denominadores mais prejudiciais ali para a sensação de cansaço no trabalho. E ele mostrou que o principal causador de fadiga no trabalho é a ruminação mental. É a gente ficar o tempo todo ali com aqueles pensamentos automáticos, em geral,
de conteúdo negativo, né? E a gente sabe que a meditação é um excelente recurso para a gente aprender a lidar com esses pensamentos automáticos negativos, para a gente reduzir a ruminação. Então, a meditação também nos ajudaria nesse sentido, tá? Então, quando a gente pensa em construir resiliência, em melhorar a capacidade do nosso corpo de utilizar a energia, para que sobre energia para a gente poder investir naquelas atividades que são fundamentais para a gente envelhecer bem, a gente está falando da resiliência, né? E aí, dentro da maneira como eu vejo hoje o gerenciamento do estresse e o que eu trago lá na mentoria no Desestresse, a gente trabalha com três pilares principais. Um pilar é a gente começar a reconhecer o estresse, sinais do estresse no nosso corpo, a gente reconhecer a nossa reatividade ao estresse, para que da próxima vez que a gente se expõe ao mesmo estressor, essa intensidade fisiológica seja menor. E aí a gente tem várias ferramentas para fazer isso, né? Para reconhecer o estresse físico, emocional, cognitivo. Um segundo pilar que a gente pode fazer para construir isso é promover o relaxamento, a resposta de relaxamento, então práticas de yoga, meditação, técnicas respiratórias, escaneamento corporal, imaginação guiada, práticas de contemplação, práticas da gente gerar, cultivar uma qualidade, né? Então, isso tudo aqui também são ferramentas que a gente vê dentro da mentoria. E isso que a gente chama das estratégias de adaptação, em que a gente tem exercício físico, alimentação, mas também a gente tem vários exercícios que são baseados na terapia cognitivo-comportamental, que nos ajudam a desenvolver uma perspectiva de mais adaptação, fazer uma reavaliação cognitiva das situações estressantes para que de uma próxima vez a gente possa lidar com elas de uma maneira diferente. O mapa que eu falei para vocês, né, da conexão social, também é uma ferramenta que a gente trabalha com, os clientes, os pacientes. Então, lá na mentoria Desestresse, eu acabo trazendo de uma forma muito prática tudo isso, né? É, então, gente, Doutora Kina, oi. é, desculpa interromper, o Bruno pediu, ele caiu, Ah, voltou o aqui, ó. Pronto. internet. Obrigada. Onde vocês estavam vendo, gente, que ele estava pedindo? Ele me mandou uma Ah, mensagem, embora bom, tá bom, tá. que no Vi, não chat. apareceu aqui na minha tela, mas tá bom. Ó, gente, então, fazendo um resumo, né? Como que essas intervenções que promovem resiliência aumentam a nossa eficiência energética? Então, essas intervenções, como o exercício físico, a prática de meditação, tudo isso vai aumentar o nosso estoque de energia no corpo, né? A gente aumenta a nossa reserva energética. Além de aumentar a nossa reserva energética, a gente torna o nosso corpo mais eficiente, então a gente gasta menos para se manter vivo. As funções vitais, elas acontecem com um custo de energia menor para o nosso corpo. Isso vai fazer com que a gente aumente o que sobra de energia para o nosso sistema, e aí a gente consegue direcionar essa energia para fazer reparos do nosso corpo, para ter crescimento, para fazer as manutenções necessárias para o nosso organismo. E com isso a gente ganha resiliência, a gente ganha uma capacidade de ter uma vida mais longa e mais saudável, porque a gente está investindo melhor a nossa energia, né? O nosso orçamento energético, né? Então, o que que esse modelo energético da carga alostática propõe? O que que esse artigo propõe para a gente? Quando a gente sai dessa alostase que é feita como uma forma do nosso corpo se adaptar ao estresse, e a gente entra nesse gasto energético, que é um gasto excessivo, que é um gasto que não é de adaptação, né? É um gasto mal investido, é isso que faz a gente adoecer, porque quando a gente tem essa troca do consumo de energia para processos de promoção de longevidade, para gastar energia no estresse, a gente perdeu a capacidade de envelhecer bem, né? Então, basicamente, o que o estudo propõe é que o estresse é muito prejudicial para o nosso corpo, porque ele faz com que a gente use mal a nossa energia, né? O corpo usa mal.
Gente, eu tô vendo umas perguntas aqui no chat, eu já vou responder, tá bom? Então, resumindo, né, quando a gente pensa nesses impactos negativos no estresse, como é que a gente pode fazer um melhor gerenciamento do estresse para que a gente seja mais resiliente? Eu gosto muito de um estudo que não está citado aqui no artigo que a gente está lendo, mas é um estudo que para mim faz muito sentido, em que ele fala que para a gente ser mais resiliente, a gente precisa otimizar esse estresse bom, o estresse que realmente nos ajuda a nos adaptar a situações de desafio e ameaça. A gente precisa aumentar a nossa zona de recuperação entre um evento de estresse e outro. E a gente precisa diminuir o estresse crônico, que é esse estresse que é tóxico para o nosso corpo. Como que a gente faz esse caminho, né, de um lugar para o outro? Basicamente, a gente faz isso tendo um estilo de vida que ajuda a gente a ter uma maior capacidade de adaptação, sono, exercício físico, alimentação. A gente usar recursos psicossociais, essa rede de apoio, terapia, espiritualidade, que vão funcionar como uns amortecedores para quando o estresse vem e é inevitável, e as práticas que induzem a resposta de relaxamento. Então, tornar a nossa fisiologia do corpo mais propensa a estimular a resposta fisiológica de relaxamento. Esse é um bom caminho para a resiliência, e a gente tem uma série de ferramentas para fazer isso no nosso dia a dia, tá? Essas ferramentas todas eu trago lá na mentoria. Eu tô com uma turminha começando agora dia 28, então quem tiver interesse, esse QR Code leva lá para o site, mas também vocês podem me mandar mensagem e eu dou mais detalhes, tá bom? E, gente, é isso. Eu vou responder as perguntinhas de vocês e queria abrir um espaço aqui, deixa eu colocar na galeria, para vocês falarem também. Ó, então a Vanessa perguntou se a gente engorda mais quando meditamos. Se Deus quiser, não, Vanessa. Eu conto com isso na minha vida. A gente, não sei, temos vários meditadores aqui que podem falar a sua experiência pessoal com isso, mas não, a gente não engorda. Pelo contrário, a gente tem uma tendência a meditar mais, a engordar mais quando a gente está estressado por uma série de mecanismos que eu não vou conseguir entrar, aprofundar muito aqui hoje, mas tem vários artigos falando sobre isso e pode ser um tema dos nossos próximos encontros, tá? Mas graças a Deus, não, a gente não engorda mais quando a gente medita. E a Bianca perguntou: caso o exercício não seja prazeroso para a pessoa, haveria benefício mesmo assim? Sim, Bianca, mesmo assim. Olha, gente, eu acho que o exercício físico ele é prazeroso para muito poucas pessoas, para ser bem honesta com você, pelo menos no começo, né? Quando a gente não tem o hábito e começa a praticar exercício físico, poucas pessoas sentem esse prazer. Mas mesmo assim ele é benéfico, por quê? O exercício físico, ele ensina o nosso corpo a entrar na resposta de estresse e a sair da resposta de estresse. A gente tem uma coisa no nosso corpo que se chama hormese, com H, hormese. Hormese é a gente dá um estímulo de estresse para o nosso corpo, um estímulo de estresse intenso e de curta duração, que vai treinando o corpo para entrar e sair do estresse, entrar e sair do estresse. Então, um jeito da gente promover a hormese é através do exercício físico, mesmo que a gente não sinta prazer. Outro jeito da gente promover a hormese é através mudando a temperatura do corpo, ou para o quente ou para o frio. Então, sauna é um mecanismo de hormese, banho de gelo ou banho gelado no final do banho, né? Dar uma chuveirada gelada é outro mecanismo de hormese. Isso ajuda o nosso corpo a aprender esse caminho de entrar e sair do estresse. Então, exercício físico sempre. A Tati disse que fez a mentoria em 2021 e amou. É mesmo, né, Tati? Foi gostoso o seu grupinho. E, gente, não parem de meditar. Ninguém vai engordar, pelo amor de Deus, não façam isso. Não vamos colocar a culpa na meditação. É, é isso, gente. Queria saber se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém tem algo para contribuir, dúvidas, tudo que vocês quiserem falar, fiquem à vontade para abrir o microfone. Clara, pode falar. Eu ia comentar, achei muito legal a aula, obrigada. De nada. É, e uma estratégia alimentar para aumentar a função mitocondrial é o vinagre, que ele aumenta, faz aumentar o MPK e daí aumenta a função e novas mitocôndrias.
E a atividade física também, né, Hum, age aumentando o MPK. Então, eu achei outra estratégia para ajudar boa, nessa parte. boa, arrasou. E o vinagre é o vinagre de maçã, Clara? Ou Tem não? estudo com com vários vinagres, mas o mais usado geralmente é o de maçã mesmo. E é tipo 2 colheres de sopa por dia, assim, a dose da maioria dos estudos. Mas aí sempre ou na salada ou diluído em água antes da refeição, não puro. Ah, Na tá salada tá bom. bom, né, gente? Na salada acho que dá para usar com tranquilidade, né? Que mais, turma? Quero falar um pouquinho, pode? Por favor, fica à vontade. Então, dizer que não sou da área da saúde, né, Regina? Aqui em Jacareí, eu trabalho com educação ambiental. É, da área da Conheci, saúde, sim, como que não é? sim, mas não como uma grande maioria que as mitocôndrias e tudo mais, elas foram em outro lugar. Enfim, mas e eu comecei a ler o texto e eu fiquei já um pouco desesperada. Eu falei, mãe, não vou entender, mas eu vou. Falei, eu vou para a aula, eu vou para o encontro e vou ouvir como é que isso é desdobrado e como é que isso é apresentado de uma forma mais compreensível. Então, é claro que tem mais leitura para fazer, muito mais meditação, né? Até para perceber isso em mim mesma, mas assim, quero te agradecer, porque fez muito sentido, né? Muitas das coisas que você pontua, assim como o curso que eu fiz aqui, de perceber em mim mesma essa elevação, essa necessidade de mudar. Então, faz sentido no meu próprio corpo e no meu próprio cotidiano. Então, muito Uhum. obrigada pela oportunidade, tá bom? Imagina, prazer. A, a Rose, gente, o ano passado eu fiz uma capacitação aqui não, né? Lá em Jacareí, para vários profissionais da rede básica do SUS. Então, tinha agentes de saúde, médicos, enfermeiros, tinha o pessoal do ambiental, né, do núcleo e da Rose, tinha um pessoal da educação também, né? Rose, se eu não estou enganada. E aí a gente fez uma capacitação para eles serem multiplicadores da meditação, tanto no sistema básico de saúde quanto nessas outras unidades. Eles têm feito um trabalho muito bonito, têm dado muitos frutos, várias unidades básicas de saúde com grupos de meditação, todos os eventos que eles têm, Dia da Mulher, dia de um monte de coisa, tem grupo de meditação acontecendo lá, então eles estão fazendo um uso muito, muito legal. Fico muito feliz. Muito bom. Que mais, Clara? Acho que minha dúvida era quanto tempo você percebe assim que as pessoas precisam de práticas de exercício assim para melhorar a sobrecarga alostática? Olha, que pergunta difícil, não sei. Precisaria talvez estudar um pouco mais. É, talvez o Bruno, que é educador físico, possa nos ajudar com isso, mas Mas acho não. que talvez mais assim na sua experiência, assim, tipo, as pessoas, por exemplo, não sei, meditando tanto tempo, em que momento, assim, elas conseguiriam sair dos 2 critérios, por exemplo, de sobrecarga Tá, tá, alostática, sabe? tá. Em quanto Uhum. tempo você vê essa resposta, assim? Tá. Ó, com a prática da meditação, a gente vê alguns benefícios são muito rápidos, né? Então, por exemplo, enquanto você tá, às vezes é a sua primeira prática, enquanto você está praticando, você já vê ali uma sensação de bem-estar que acontece na hora da prática, relaxamento muscular que acontece no momento da prática. E aí, depois, quando você volta para o dia a dia, isso meio que se perde, né? Quando a gente vê que a pessoa entra realmente num ritmo regular de meditação, com um mês, a gente já vai observando que ao longo do dia a pessoa se percebe mais estressada e ela consegue se regular, né? Com 2 meses, a qualidade do sono já melhora bastante. Então, eu acho que para a gente pensar assim numa redução da sobrecarga alostática com a meditação especificamente, eu pensaria algo em torno de 3 a 4 meses de uma prática regular, tá? Dando assim um dado do Instituto Regina Chamon de pesquisa, tá? Da minha cabeça. Não está escrito em lugar nenhum isso, mas é da minha experiência clínica, do que eu vejo acontecer com os meus pacientes, com os meus alunos do grupo de meditação, enfim. É mais ou menos isso, tá? O que a gente precisa nesse período
é conseguir dar um suporte para que a pessoa siga meditando, porque às vezes é uma prática que é difícil de colocar na rotina, que a pessoa se desanima se ela não tiver, de repente, um grupo de apoio onde ela possa trocar ideias, né? A gente tem mil, motivos para não seguir praticando. Então, nós, como facilitadores de meditação, a gente tem um pouco esse papel de ir sustentando para que a pessoa consiga se manter praticando enquanto os benefícios vão ficando de mais longo prazo, assim, ao longo do dia, sabe? Acho que é isso. Ju, Adorei, Rê, obrigada. E eu achei muito bom, como você colocou, né, que tem esses três pontos importantes para serem observados, né, o relaxamento, os recursos psicossociais e o estilo de vida, porque eu acho que muita gente recorre às práticas contemplativas ou práticas que promovem o relaxamento como um anestésico ou alguma coisa que vai te ajudar a seguir numa vida que você está vivendo e que, na verdade, não está funcionando, né? Então, como é importante a gente olhar para essas coisas também que nos sobrecarregam, né? Não só buscar sim, alívios o tempo sim. inteiro. É, E cada vez não mais isso usar me como chama a remédio, atenção. né, Ju? Não usar É, a prática como sim. remédio. É isso. Ingrid. Eu. O nível de estresse foi lá em cima agora. Boa noite a todos. Eu trabalho com. Tem um grupo, né? De pacientes oncológicas e a gente faz parte de um centro de práticas integrativas e complementares em saúde em um hospital oncológico. E tem 2 anos que a gente está com esse grupo e as pacientes no início relatavam estresse, principalmente prolongado pela descoberta do diagnóstico e por saber desse processo que geralmente é longo também, né? Químio, rádio e tudo que vai se descortinando ao longo do processo. Fadiga é algo, né, que os pacientes relatam com muita frequência. A insônia e dores, fibromialgia, dores associadas e outras questões, até depressão. E aí, ao longo desses 2 anos, a gente de 6 em 6 meses tem uma conversa e também faço uma anamnese separada com cada paciente, e elas têm relatado, né, uma melhora, principalmente na fadiga, mobilidade, a gente faz no chão mesmo, sentadinha no chão, nos nossos colchonetes. No início precisava de cadeiras, agora elas nem precisam mais. Estamos nos colchonetes. E a gente consegue ver, assim, não só pelo relato, né? Mas eu acompanhando ao longo desses 2 anos, o efeito da meditação na vida delas, né? Não só ali naquela prática que a gente faz 40 minutos, que a Uhum, gente no se momento, reúne, né? né? É. Então, elas trazem relatos muito importantes e o quanto que a meditação realmente trouxe qualidade de vida para elas, em vários âmbitos, em vários aspectos, não só físico. Uhum. E outra coisa interessante é que no início elas falavam, Deus me livre, eu vou ficar meditando 10 minutos. Hoje, 40 elas querem mais. É isso. É muito bom. E O tem corpo vai tanta coisa aprendendo esse caminho também, né? E vai ficando assim. mais fácil. E a gente trabalha muito com a respiração, né? Sempre. A Aham. gente faz um trabalho inicial com a respiração, e no início é assustador para elas também. E depois ela se acostuma e uma vai ensinando para outra que não está lá na meditação. E é isso, assim, o projeto, né, da meditação na vida dessas pacientes, que tem um resultado, assim, maravilhoso. Muito bom, Ingrid. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bonito mesmo. E obrigada, minha mestra, né, doutora Imagina. Regina. Imagina. Obrigada, Ingrid. Obrigada pela aula maravilhosa. Imagina, imagina. Ju, Oi, Regina. Uma dúvida que eu fiquei pensando assim, em relação ao uso das práticas integrativas nesse caso, né? Tem algum caso que precisa juntamente, pelo menos no início, assim, um medicamento para dar sim. uma
reduzida pelo menos de início e junta, claro, juntamente com as práticas, meditação, enfim. Mas assim, aquele medicamento assim para dar uma diminuída, tipo um ansiolítico, sei lá, Sim, precisaria. sim. Geralmente se a pessoa está num estado de uma sobrecarga alostática muito prolongada, que vem de muito tempo, em geral a gente precisa de um apoio farmacológico inicial para conseguir equilibrar, né? Então a gente vai entrar com medidas do estilo de vida, apoio para a higiene do sono, exercício físico. A gente vai entrar com as práticas de relaxamento, mas também, geralmente, a gente precisa de um suporte medicamentoso e às vezes a gente precisa de vários suportes medicamentosos, porque esses pacientes às vezes estão com uma qualidade alimentar péssima, então estão fazendo deficiência nutricional, deficiência de B12, de ferro, né, má absorção alimentar. Às vezes, além disso, tem uma resistência à insulina associada, e aí a gente tem que tratar. E aí tem a questão da saúde mental, que muitas vezes a gente precisa, às vezes, entrar com antidepressivo, às vezes com um ansiolítico, né? Então, acho que a ideia da medicina integrativa é exatamente a gente integrar todas essas práticas, inclusive as farmacológicas, quando forem necessárias, para a gente conseguir equilibrar. E o que eu uso muito aqui de analogia com os meus pacientes é que o remédio, ele é uma ponte de onde eu tô para onde eu quero chegar. Às vezes eu tô num lugar que para chegar lá, sei lá, naquele jardim lindão que está do lado de lá, eu preciso atravessar um montão de coisa. E só com o meu pé não vai dar. Então eu tenho uma ponte que me ajuda a ir daqui para lá. Mas não é para ficar tomando para sempre. A maioria deles não é para a gente tomar para sempre, né? Mas às vezes a gente precisa desse suporte até você conseguir mudar hábitos, até você conseguir regular o corpo de novo. Às vezes ele é muito necessário, o remédio é muito necessário. Então, sim, é importante, né? Aí quem vai fazer isso depende. Às vezes você precisa trabalhar em conjunto com um psiquiatra, sempre o apoio de um psicólogo na psicoterapia, quando os pacientes aceitam. Nem sempre de cara eles aceitam, né? Às vezes é um processo ali até a pessoa se sensibilizar da importância. Às vezes é um clínico geral que faz isso. Aqui no nosso serviço de oncologia, quem acaba um pouco fazendo esse papel do manejo dos medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, sou eu, dentro da equipe, né? Mas, em geral, quando está nesse estado de sobrecarga alostática, a gente precisa. Não adianta ser resistente no caso, né? Para começar. Não Não adianta adianta. só querer a prática integrativa sem a. Tá, Porque às muito. vezes nem consegue, sabe, Ju? O que eu tenho tido de experiência, por exemplo, com pacientes muito ansiosos, é que eles não conseguem meditar. Às vezes eles conseguem fazer uma prática respiratória quando eles estão sendo apoiados por alguém, mas meditar sozinho em casa ou ter uma consistência na prática respiratória, às vezes eles não conseguem. E quando está num estado mais sintomático, se a gente entra, por exemplo, com ansiolítico, o ansiolítico coloca a pessoa num estado um pouco mais tranquilo, que ela consegue implementar as práticas, ela consegue criar uma rotina, e a partir disso a gente vai diminuindo a dose do remédio, eventualmente a gente consegue tirar, sabe? Mas eu tenho visto isso, pacientes muito ansiosos que de repente começam com uma medicação e eles falam: Nossa, minha prática de meditação melhorou. Eu sinto que eu consigo praticar com mais regularidade, eu sinto que eu consigo me sustentar mais tempo na âncora, né? Então, claro que isso é muito individual, mas eu tenho alguns pacientes que trazem esse relato, sabe? Muito obrigada. Ai, aula maravilhosa. Obrigada, Mas, Regina. sim, Oi, Rê, obrigada também. Tá ouvindo, né? tô. Eu fiquei pensando aqui agora que a Juliana estava perguntando, porque eu estudo bastante sobre burnout, né? E o que a gente. Burnout é uma sobrecarga alostática, Uhum. é um exemplo de sobrecarga alostática, né? Mas o que a gente vê é na pessoa que está com burnout, tem um momento em que não dá para, por exemplo, ela fazer exercício físico. Uhum. Geralmente, exercício físico, principalmente muito Intenso. intenso, Uhum. né? Que seria uma prática recomendada para regular a Uhum. alostase, né? Mas, então, tem casos em que essas práticas ali para desenvolver a hormese, elas não vão ser recomendadas. Ele não depende, porque a gente tem várias práticas de hormese. Então, por exemplo, um exercício físico que, por exemplo,
aumente muito a frequência cardíaca, pode trazer desconforto. E a pessoa associa aquilo, né, com a memória enfim, às vezes da síndrome do pânico, às vezes do sintoma do burnout, não consegue. Mas, por exemplo, uma sauna pode ser uma atividade hormética extremamente relaxante, principalmente se você não faz o banho gelado depois. Você sai da sauna e fica em temperatura ambiente. Ela também tem o efeito de hormese, mas em geral ela é mais relaxante. Então, tem estudos usando já terapias de aquecimento corporal para tratamento de ansiedade e depressão. Poderia ser uma sauna, poderia ser uma aula de hot yoga, por exemplo, né? Também daria. Poderia ser um exercício físico, inicialmente não intenso, mas um exercício mais restaurativo, uma prática de alongamento, uma prática de yoga, né? Movimentação corporal, mas que não desse um estímulo tão intenso inicialmente, até a pessoa Que é o também que não sentir normalmente a prazer. gente recomenda mesmo, Uhum, né? uhum. Mas então tem que ver, eu não tinha pensado nisso, de que, por exemplo, só o calor poderia. Poderia. Uma outra coisa, para uma pessoa em burnout, eu não faria, tá? Inicialmente, mas uma outra coisa que é estímulo de hormese é jejum, Uhum. né? Então tem É, que várias também não é estratégias. recomendado, porque acaba ativando muito o estresse inicialmente. Exato, exato. Então, nesse caso, eu iria, se, né, a pessoa tem possibilidade, nem todo mundo tem acesso a uma sauna, uma aula de hot yoga, mas eu iria nesse caminho. E também, gente, a gente não precisa entrar com tudo ao mesmo tempo, né? A gente pode ir fazendo uma escada terapêutica. Então, começa com a terapia farmacológica, aí a pessoa melhorou um pouquinho, a gente vai ajustar o sono, aí vai ajustar a alimentação, aí entra com uma prática de relaxamento, aí entra com o exercício físico, né? Então, ir fazendo essa, sabe, tipo um passo a passo ali. Acho que isso funciona bem. E o cuidado do burnout, ele tem que ser multidisciplinar, não tem jeito, né, gente? Não é um profissional que cuida, a gente tem que ter uma grande rede de apoio, a gente tem que cercar essa pessoa de vários lados para que ela consiga caminhar e sair do burnout, né? E acho que sempre também o cuidado de sair e se manter fora dele, porque é muito fácil voltar, né? Então, acho que é esse cuidado multidisciplinar inicial, mas que também se sustenta ao longo do tempo, né? Que mais, gente? É isso? Então tá, passamos um pouquinho aqui da hora, estamos chegando quase em 1 hora e meia, mas acho que foi produtivo a gente ter essa conversa, né? Então tá bom, turma. Ó, para quem quiser já se programar, eu já deixei aqui no jeito a data do encontro que eu ia propor para o mês que vem, que seria numa terça-feira, dia 26 de março, tá? Se já quiserem deixar aí na agenda. Mas depois eu mando mais informações lá para vocês. No nosso grupinho do Telegram, amanhã eu mando os slides todos da aula, se vocês quiserem usar, fiquem super à vontade, e mando esses artigos que eu fui colocando a mais aqui, que eu fui citando, que estão referenciados lá no texto também, tá? E acho que é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês e nos mantemos em Obrigada. contato, viu? Um beijo, Obrigada, gente. Rê. Obrigada, Rê. Noite. Imagina. Beijos. Gratidão, Rê. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.